São duas lésbicas e a música foi proibida por censura moral. Eu não entendo, a censura política pode, agora a censura moral, não. Antes de fazer qualquer crítica de arte, a pessoa tem que tomar o cuidado, isso é muito importante, de não ser anacrônico. Como, por exemplo, a gente vê certos tiozão aí na internet dizendo que Raul Seixas era homofóbico. Veja bem, estamos falando do início dos anos 80, onde a palavra sequer era utilizada, e se era, bom, eu não tenho nenhuma recordação. Assim, na minha memória, eu só comecei a ouvir essa palavra pela primeira vez que eu me lembre lá pelos idos de 99, 2000, que eu comecei a ouvir esse termo. Então, assim, é isso que eu tô falando, ser anacrônico. Mas Raul Seixas tinha essa coisa revolucionária na música. Por que eu falo que Chico Science é importante sempre? Eu sempre coloco faço um elo, né? Tento fazer um elo. E vou falar de vários artistas, como por exemplo Cazuza, enfim, vamos passar por vários artistas. Mas antes de tudo, Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papitos? Clica no pitoco de inscrever, balança o badalo para receber as notificações. E como sempre, em todos os vídeos do canal, tem uma tuia de informações. Dicas de leitura, dicas de canais, dicas de curso do ICL, curso de História, formação de História do Brasil, de Gustavo Gaiofato, tem cupom, Paraíso do Cupom da Fílmica, tem de João Carvalho, etc, etc, etc. Voltando à questão da música. Por exemplo, o álbum Burguesia, de Cazuza, 1989. Estávamos justamente... O álbum foi lançado no ano eleitoral. E veja que interessante. A ideia que se tinha de burguesia. Quando você vê a letra da música de Cazuza, se você tiver o mínimo de noção, assim, o mínimo de Marx, você vai ver que ali ele não está falando da burguesia, ele se refere parcamente a uma pequena burguesia, um pequeno burguês, do qual o pai dele não era um pequeno burguês, o pai dele era um burguês já bem, né? E ele queria se desvencilhar disso, queria quebrar, ser disruptivo e, enfim. E a forma de ser disruptivo foi criar o tal bom burguês. Tadinha, que barra! Que é o burguês kantiano, o burguês que segue o imperativo categórico do filósofo Immanuel Kant. Mas voltando à questão da burguesia de Cazuza, temos que ver também o estado das coisas, a noção que se tinha, né? Vamos pra rua, de repente... Um país pobre é o único caminho. Se tivesse que votar hoje, presidente, quem tu votaria? Hoje? Eu não sei. Talvez o Mário Covas, não sei. De repente você tem uma categoria que não está organizada, né? Isso serve como chave, isso pode ser capturado, inclusive, principalmente a parte anarquista disso aí. 20, 30 anos depois, pode ser capturado essa estética para a verdadeira burguesia, que está aí no show business, né? Nos sertanejos da vida e tudo mais. Mas Cazuza não dá para dizer que
ele não tinha um elemento de ruptura com o status quo. Ele tinha. A música de Cazuza, se você for analisar principalmente as fases dele, realmente são músicas que dá para refletir bastante, é muito legal. Raul Seixas, ele é uma incógnita, porque ele assume que se vendeu ao sistema. Não sabia? Quando ele diz assim... Minha teimosia braba de guerreiro é quem me faz o primeiro dessa prostituição. Diz, Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem, mas para aprender a jogar o jogo dos ratos, transou com Deus, com a Brothers, CBS, não sei o que, tal. No Warner Brothers não, eu não sei a CBS o que significa, mas ele falou lá, enfim. E com Deus e com o lobisomem. E o lobisomem não é necessariamente o diabo na metamorfose ambulante Raul Seixística. É o homem, é o Homo sapiens, é o maior lobo homem. Uma significação e outra significação. É disso que se está falando. No caso de Chico Science, existe um fenômeno. Quando se fala em metrópole, na cidade, né? Quando se fala em metrópole, ele não está falando de metrópole Nova York, não sei o que, ele está falando de metrópole aqui. É macaxeira, ibiribeira, bom pastor, é o Ibura, Ipicente, Rio, Casa Amarela. Boa viagem, Genipapo, Bonifácio, Santa Mara, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos. É Caso Conde, é Caxangá, é Brasileira, é Beberibe, CDU, Capibaribe, é o Centrão, eu falei. E os poderes... Ele está falando de problemas cotidianos. E tem uma filosofia. E tem uma proposta. E tem uma proposta ainda mais disruptiva do que a de Raul Seixas, porque foi num outro contexto onde ele podia ser mais disruptivo, como na vinheta Ao Pé do Ouvido, que é a iniciação, primeiro álbum da Lama ao Caos, onde ele diz: modernizar o passado é uma evolução musical, cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. Medo da origem ao mal, o homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enchem a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Zumbi, viva Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, a sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Todos perseguidos, todos também violentos, mas reativos a um processo onde não houve a oportunidade de decisão, porque é diferente quando você tem a decisão, porque se você tem poder, você tem a decisão, mas quando você não tem poder, você só encontra muitas vezes um recurso, que é a resistência a qualquer custo, que é justamente essas pessoas que faziam parte dos menos favorecidos. Muitos acabam tendo essa tendência. Não é uma ode à violência, é um reconhecimento de um fenômeno humano. E a lembrança desse fenômeno, de pessoas que sofreram tanto quanto qualquer pessoa que está na condição de oprimido sofre. E se manifesta dessa forma. E aí ele coloca o rock and roll de volta, ele consegue fazer com que o rock and roll se... Porque junto veio o Planet Hemp, no mesmo tempo, né? Veio o Planet Hemp, veio... e aí o que acontece? Se misturou rock com hip hop, não sei o quê. Nos anos 2000 já chega Charlie Brown Jr., já chega um negócio... Então essa cena começa a ficar meio misturada. Mas Chico Science, quando fala em Manguetown, ele está falando da capital de Pernambuco, do Recife. De uma certa maneira até levando a pensar, será que é preciso crescer mais? Será que não é mais interessante deixar que cada município do estado
cresça e não haja necessidade de vir à capital para que a capital, enfim, esse modo de produção produz esse tipo de contradição. O modo de produção capitalista no qual vivemos. Então, logo, isso questiona o modo de produção. Coisa que Raul Seixas não faz, que ele segue uma linha mais de, digamos, Proudhon, mais anarquista, mas anarquista clássico, não é aquele anarquista, não é ANCAP. Tem ANCAP que assim diz, Raul Seixas diz uma música lá, se você acha o que eu digo, fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você tá na pista. Ele diz isso. Eu sou egoísta. Toda vez que Raul diz eu, em qualquer música, inclusive eu nasci há 10 mil anos atrás, ele não tinha nascido há 10 mil anos atrás. Tem uma simbologia em tudo que ele fala. Eu, em Raul Seixas, não é ele, Raul. É o que está passando na cabeça dele naquela hora. E é o homem, é o ser humano, é o homem, é o resultado de um processo que ele se permitia, quando produzia, deixar passar, deixar fluir. Foi uma opção dele. É uma opção mais anarquista clássica. Não tem a ver com anarcocapitalismo, embora muitos ANCAP vão se aproveitar de certas falas de Raul, não sei o quê. E no meio dessa história toda surge na cena da música você vê aí no Rio de Janeiro, né, vem Cazuza, e aí você tem Legião Urbana em Brasília, né, tal. E o fenômeno Legião Urbana também é muito interessante, porque já é um outro tipo de música, com uma batida muito mais simples, 4x4. Uma batida tipo assim, ok, Bonfá, começa. Tum, tchá, tum. E vai. Assim, eu acho que o mais divertido é justamente isso, porque nem o Jimmy Page falava, o bom do rock é que não se aprende na escola. Então você com 3 acordes, com 4 ou 5 ritmos básicos, né, assim, é aquele ritmo A1 de bateria eletrônica, aperta o A1 aí, tum, tchê, tum, tchá, tum, tchá. Você sai e faz músicas. Eu acho que isso é assim a coisa mais legal do rock and roll. Falta o contrapasso. Falta o contratempo. O 4x4 tem também. Tem esse tipo também. Mas não. O bom de Legião são as letras e assim a crueza de um rock and roll rock. Um rock com a crueza, com bastante, eu acho muito bom na performance. É a performance de Renato Russo. Inclusive eu já falei do Legião, eu tenho até um vídeo aqui, vou botar no card, que eu fui para um show no aniversário do ano passado, e tem lá imagens, se quiser assistir, veja lá as imagens tal do show, que aí não podia chamar Legião, chamar Haddad e Bonfá, já não era mais, enfim, não tem. Renato Russo tinha uma pegada que aí acabou que anos 90, cara, foram anos muito complexos, tanto filosófica quanto politicamente, principalmente aqui no Brasil, depois de um período longo de ditadura, onde floresceu um monte de ideias ao mesmo tempo. E um monte de coisa começou a ser chamada de burguesia, um monte de coisa começou a ser chamada de socialismo e não era. Um monte começou a ser chamada de comunismo e na verdade era mais socialismo, vamos supor assim. Muita coisa foi chamada de socialismo e era social-democracia, e muita coisa foi chamada de liberalismo e era fascismo. Assim vai. No Brasil as coisas ficam meio que fora do seu lugar e as nomenclaturas são dadas meio fora de lugar, e essa efusão dos anos 80, 90 foram muito loucas. Foram anos muito loucos.
Eu nasci em uma era muito louca. Foram 20 anos muito loucos, de 80 até 2000, sabe? 80 até 90, 90 até 2000. É, como dizia Raul, ei, anos 80, charrete que perdeu o condutor. E aí, enfim, falei de vários artistas ao mesmo tempo. Eu não sei o que foi que eu coloquei de imagem, enfim. Se você tá... Clique no Pitoco, na descrição, tem as informações que eu falei. E é isso aí.